E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área com vocês, pelo YouTube, pelo Spotify e também pela Rádio Difusora Jundiaí. Todos os dias trazendo uma boa conversa aqui neste programa, aqui nessa mesa. Hoje eu tenho uma honra de entrevistar uma liderança desta cidade que carece de grandes lideranças. Não, porque temos. E agora a gente vai ouvi-lo falar, o Wilson Henrique comigo hoje, está na luta da moradia popular. Bem-vindo! Muito obrigado. Estou muito satisfeito, né, aceitei esse convite com uma preocupação, né, de tentar trazer uma mensagem que realmente a gente consiga fazer com que as pessoas entendam toda a problemática de habitação a nível de país, né? Mas olhando a nível de território. Mas território que eu falo é Jundiaí. Mas eu estou muito satisfeito pelo convite mesmo, né? Agradeço demais sua presença e eu acho que essa pauta de moradia no âmbito federal se discutem os movimentos, né? O MTST, o MST, né, que não é só moradia, mas também é sobre a produção, né, de alimentos, enfim. Mas esse lugar de habitação, ele é garantido pela Constituição Federal. Tá lá no artigo 5º, né? Tá lá. O direito à moradia. E aí a gente só ignora? Só fala, isso aqui da Constituição a gente cumpre, isso aqui não. Esse a gente só ignora, apesar de ser determinação constitucional, apesar de ser uma obrigação como política pública, há governos, isso daí acontece no Brasil inteiro, né? Mas a gente tem que falar de onde nós moramos, né? Nós moramos no município, isso que é mais importante. Eu estava falando aqui, acho que você estava sentadinho ali ouvindo, né? Que as políticas a gente começa pelo município, pelo né? Município. A gente pode ficar criticando o governo estadual, o governo federal, não importa se foi o governo passado ou se foi esse governo, mas se a gente não olhar aqui, quem vai para o governo estadual, para o governo federal, ele surgiu aqui, esse político. Então, a gente tem que cobrar aqui. Porque a base é aqui. Mas se falando da cidade de Jundiaí, eu vou falar primeiro um pouco sobre o Wilson. Né? Ele que eu quero conhecer aqui nessa mesa hoje, que todos merecem conhecer o Wilson Henrique. Como começa a sua luta? A minha luta, eu vim para cá, eu sou carioca, né? Nasci lá no Morro do São Carlos, lá no Rio de Janeiro, né? Vivi ali no bairro do Estácio. Frequentou Brizolão? Frequentei o Brizolão. Bairro do Estácio, você sabe um fato que aconteceu, conhecido nacionalmente no bairro do Estácio? Foi a morte de Marielle Franco. Foi? E o Anderson Silva. No mesmo bairro. Foi lá onde eu nasci. E, então, quando eu vi aquela cena lá... Você conhecia aquelas ruas ali? Eu conhecia, porque o fato ele ocorreu em frente ao hospital da Polícia Militar. E aí, mais na esquina um pouquinho, ali tem o prostíbulo mais antigo do Brasil, o primeiro, né? Que tem lá, que inclusive... Não foi na Vila Mimosa? Na Vila Mimosa. Na Vila Mimosa. Ali perto da Rua Ceará. Isso, exatamente. Mas o assassinato ele ocorreu em frente... A ousadia foi tão grande que foi em frente ao hospital militar. Ao hospital da Polícia Militar. Então, eu estou aqui em Jundiaí já faz tantos anos, eu acho que eu até já esqueci já quantos anos tem, mas tem bastante anos, quando houve a troca da moeda para o Cruzeiro. Porque era Cruzado Novo. E aí vai, eu nem lembro quem foi, mas é desde lá que eu estou aqui, porque eu lembro que... Uma linha do tempo pautada pelas trocas de moeda nesse país. Eu lembro que quando eu dava aula de informática na Microcamp, ali na Major Sucupira, e aí meu salário ele... Aí eu tive que trabalhar na Vulcabras, ao mesmo tempo eu dava aula na Microcamp durante o dia e trabalhava de madrugada na produção do Nike e do calçado Olímpicos. E nós tivemos aqui, eu não sei, a Vulcabras não existe mais, né? Não, já foi vendida aí para algum grande grupo, alguma grande corporação. Isso, e vim para cá, minha prima que me convidou para poder trabalhar aqui, para poder, na época o governo era o Fleury, e aí estava aberto para que a oportunidade para que professores ensinassem os professores a manusearem computador. Era um período em que os professores
do estado tinham dificuldade. Isso foi 90 e pouco, da década de 90? Isso, faz bastante tempo, eu não lembro mesmo, confesso que eu não Porque foi lembro. antes do Real. O Real, aqui a gente está falando de 94, antes teve o quê? Aquele momento RV na nossa vida, que ninguém lembra, porém, antes Cruzeiro. E aí eu vim para cá para poder ensinar os professores. E aí eu estava tão embalado, olha que interessante, eu estava tão embalado pela causa dos professores, que eu ficava aqui todos os dias pegando ônibus aqui em cima no 9 de julho para poder ir para São Paulo, para a Polícia Militar descer o cacete nos professores. E onde é que eu estava? Estava junto com os professores. Como era contrato naquela época, e aí nem houve a contratação, porque foi o período que teve o maior período de greve dos professores do estado de São Paulo. E eu acabei não tive oportunidade de trabalhar no estado. Foi aí que eu conheci o Jardim São Camilo, porque foi para essa escola que eu vim trabalhar. Quando você veio do Rio, você veio para Jundiaí especificamente por conta da tua prima, ou você morou em outros lugares antes, tipo São Paulo? Fora do estado de São Paulo, não, vim direto para cá. Veio direto para cá. Direto para cá. E geograficamente você foi morar onde? Eu fui morar na Vila Maringá. Tá. Fui morar na Vila Maringá, lá na Rua Londrina. E minha prima dava aula na Escola Maria José Maia de Toledo, no Jardim São Camilo. Mas aí, como estavam essas greves, aí a gente acompanhando o movimento, e ela falava, Will, você precisa entender o que é o sacrifício de ser professor. E no primeiro momento eu falei, não, eu tô dentro, né? E aí ia para lá. E cacete descendo, bala de borracha, spray, descendo, os professores. E depois a gente vinha embora, e no dia seguinte estava lá de volta. As greves dos professores, na minha lembrança, é que eu não acompanhei muito as greves do ABC, né, enfim, como chama, da metalúrgica e tal. Eu não lembro muito disso, assim, mas as greves dos professores nesse país, que era uma coisa que, inclusive, era muito televisionada. Minha mãe foi professora, minha tia é professora. Eu lembro de muita violência. Muita violência. Eu não lembro outras manifestações naquela época com tanta violência, assim, né? Majoritariamente muitas mulheres ali na frente, de várias idades, enfim, e a polícia quase, sem dó, né? Foram quase 3 meses nesse vai e vem. Os ônibus buscavam a gente, deixava aqui em cima do viaduto da 9 de julho e a gente ia para lá. Eu cansei de estar junto com os professores, né? Lá na Assembleia, enfim, foi terrível. Então, eu podia ter voltado para o Rio de Janeiro, mas eu decidi ficar, e aí foi onde eu peguei e trabalhei. Primeiro trabalhei na CIA, eu era aqueles fiscais de loja da CIA, e aí depois eu consegui trabalhar na Microcamp, dando aula na Microcamp de informática. Momento bom, dava aula de Lotus, DBase, Pascal. MS-DOS, você dava aula? MS-DOS eu comecei, veio depois, né? O MS-DOS eu dei, depois veio o Windows. Veio o Windows. É um negócio interessante que faz a gente resgatar nossa memória. Então, e assim começou a minha história em Jundiaí. Depois eu peguei e fui trabalhar em outros segmentos. Área comercial, que eu sempre gostei, nunca gostei de trabalhar em escritório. Então, conhecendo o Jardim São Camilo, morando na casa da minha prima, conheci o Jardim São Camilo. E naquele momento eu via a miserabilidade, eu via a pobreza e eu via a semelhança com as favelas do Rio de Janeiro. Mas só que eu consegui aqui despertar em mim um interesse de tentar fazer uma transformação. E aí lá no Rio de Janeiro tinha o Comitê de Popularização da Informática. E aí aqui em Jundiaí eu criei o Comitê para a Popularização da Informática, onde eu arrecadava doações de computadores para poder pegar os computadores, remontar as peças da aula. E eu comecei... Porque lembrando que no início de tudo o computador era uma coisa absolutamente inacessível. Exato. Não que hoje seja baratinho, né? Exato. Mas hoje já todo mundo tem todo mundo é um absurdo isso que eu tô falando, mas muitas pessoas têm o computador pessoal, a casa tem o computador, laptop, e o celular também hoje faz essa função. Mas houve uma época que era tipo comprar videocassete, tinha que fazer consórcio. Exatamente. Né? Aí eu pegava, eu trabalhava
numa empresa de consultoria em Campinas, eu vinha para cá todos os dias para dar aula de informática no computador 286. Tá até amarelinho já o computador. Aí era a tela, só tinha uma cor. Que era verde, ou era de verde, fósforo. ou era verde ou era cinza. Não era verde cinza, ou era verde ou cinza. Então assim foi. Então meu trabalho no Jardim São Camilo, ele tem uma história de muito tempo. E aí foi lá onde eu conheci uma pessoa muito especial, né? Que até hoje é minha esposa, foi minha aluna, né? Descobrimos porque ficou em Jundiaí o amor, né, gente? O amor. Até hoje, né? Eu conheci, até hoje eu tenho uma família linda, eu tenho um casal de filhos com ela. Tenho uma menina de 18 anos, um menino de 9 anos. Mas sempre preocupado com o Jardim São Camilo. Mas sempre pensando o que fazer, como fazer. O que você encontra em termos de estrutura no Jardim São Camilo nesse período? Como que era a arquitetura desse espaço em Jundiaí? Você falou que era muito parecido com as comunidades lá do Rio, né? Igual eu falei, né? Eu sou nascido no Morro do São Carlos. Então, é um morro que era atrás do presídio da Frei Caneca, onde foi derrubado, né? Uhum. E agora é um outro espaço lá. Então, se assemelhava por ser morro, por ter muitas vielas, né? Então, ter casas sobrepostas uma sobre a outra, sem estrutura nenhuma, precariedade total. Saneamento básico, nem pensar. Não, o saneamento não tinha. O saneamento básico, muitas vielas sem sequer um acimentado, iluminação escadas, também. Também nem na época pensar. não tinha também. Quer dizer, a total ausência do Estado. Até hoje também, porque aí podem falar assim... É que daí tem outros estados que funcionam no Brasil sem ser... Você pode falar assim, mas você está falando que até hoje também, mesmo com tudo que a prefeitura de Jundiaí faz, ainda há ausência do poder público municipal, porque, de novo, né, não adianta pensar que o governo federal, o governo estadual vai fazer, porque nós vivemos no município. Pronto, então quem falar, mas o governo faz muito. O que é governo? Quem é o governo? Tem que diferenciar, existe uma escada, entendeu? E tem o fazer estético também, né? Que daí fica bonito na foto na época de campanha. Eu vou entrar nessa parte do governo, do modelo estético aí, que você vai entender realmente qual que é a minha luta. E aí eu peguei, após a criação desse mecanismo de ação social dentro do território, eu, por falta de informação, por falta de orientação, por falta de a participação do poder público orientar, foi enfraquecendo até morrer. Uhum. Por quê? Nós temos vontade, mas falta conhecimento. E quando você tem vontade com conhecimento, você caminha e pode ir muito longe. Mas busca se você as ferramentas, né? Se você tem a vontade, você vai acabar morrendo no meio do caminho, porque vontade todo mundo tem. Sim. Mas como fazer a coisa acontecer? Então foi isso que aconteceu. Mas eu não desisti, sempre, né, naquela angústia, o coração, o que fazer? Enfim, o tempo foi passando. Trazendo para a data mais recente, eu em 2012, no aniversário da minha filha, veio uma luz e falou assim: o que é que você está preparando para a sua família neste lugar que você mora? Aí eu percebi que eu não estava preparando nada, eu não tinha um futuro. Aí eu decidi, né, que ia fazer uma faculdade. Eu decidi naquele momento, com 44, estava com 44 anos, parece, 2012. Nem sei, tá? Não sou bom de cálculo, não, mas era isso mesmo. E aí eu decidi prestar o vestibular. E aí eu achava que eu tinha direitos, mas eu não conhecia os meus direitos. A sociedade, ela é assim, bate no peito dizendo que tem direito, mas quais são os seus direitos? Sim. E principalmente a sociedade com menos conhecimento. Como acessa esses direitos, né? Porque os direitos estão postos ali preto no branco, né? Na escrita ele está posto. Como se acessa? Exatamente. E aí eu peguei e decidi fazer curso de direito. Nesse intervalo, né, eu queria resgatar um pouquinho mais lá para trás, né? Antes de 2012. Vou chegar em 2012 para poder a gente se aproximar mais. Eu vou contar o que eu estou contando, e eu conto todas as vezes, não como um enaltecimento,
mas é como um motivo de transformação. Uma conquista de uma ferramenta. Conquista, exatamente. Eu sou uma pessoa que, na época, o nosso termo não era pessoa em situação de rua, era morador de rua. Então, eu sou um ex-mendigo, sou um ex-catador de lixo, eu sou um ex-comedor de restos de comidas nos espaços que você via. Por exemplo, eu costumo dar esse exemplo nos meus comentários. Se você estivesse no restaurante hoje e aí você terminasse de comer, eu ficava só esperando você acabar de comer ali e na primeira oportunidade ia pegar o seu prato ali. Mas se o garçom pegasse o seu prato e ele jogasse no cesto de lixo ali, eu ia mexer naquela comida que você jogou, que acabou de jogar fora, mas ali também tinha comida com mais sujeira e eu pegava ali e comia. Ou se o restaurante ele fechasse hoje e amanhã de manhã ou de madrugada eu passasse nesse cesto de lixo, eu iria comer. O que você vê hoje acontecendo, as pessoas fazendo, eu fazia antigamente. Entendeu? Então, mas isso daí foi muito antes de eu vir para Jundiaí. Então, por isso que eu tô voltando. Né? Isso faz parte da sua construção. Então, é importante... A linha do tempo é sua. Você fica à vontade para sambar nela quando você quiser, né? Isso. Mas eu acho importante essas informações até para situar a tua construção. Né? Porque, assim, sempre tem o porquê da luta. Da onde se constrói uma liderança? Como? Né? Isso, tem um motivo. Lembra da Vila Mimosa? Lembro. Então, Nunca fui. Mentira, já fui. A minha mãe, ela foi tirada de Minas Gerais, quando mais nova, para ser prostituta na Vila Mimosa. Ela foi tirada para isso. Com esse objetivo, uma mulher analfabeta, vivia na roça, ela teve 21 filhos. Uau. E eu sou parte desses 21 filhos. Para você ter ideia, eu conheço acho que só 5 desses 21 filhos. Todos nós fomos dados para famílias. Tem coisa que você fala e as pessoas eles utilizam essa informação que você traz para tentar buscar o seu passado, para poder saber se aquilo que você fala é verdade e tentar achar alguma falha para tentar criticar você lá na frente. Tô cagando e andando para isso. Tô pouco me lixando para isso. Tô falando isso daí porque é assim que acontece. Para te descredibilizar, vai te atacar pessoalmente. Isso, em vez de, na cidade. Não é a ideia, é você. Eu pegava a caixinha de papelão, caixinha de sapato, e aí colocava as mariolas. No Rio a gente chama de mariola ou bananada, né? Que é aquelas coisas açucaradas. Aí eu colocava no braço e andava na Rua da Alfândega, e na Rua Senhor dos Passos, ou na Avenida Passos, e até a Praça 15 vendendo aqueles doces. E aí a gente ficava durante o dia fazendo isso, de noite catava os papelão para os portugueses, né? Há 40 e poucos anos atrás, tinha uma concentração muito grande de portugueses, visivelmente lá no centro do Rio. E aí, com aqueles carrinhos de roda de ferro, sabe? Sei. Então, aí eu puxava aqueles carrinhos magrelo pra caramba, com um barrigão tremendo, porque eu não tinha estrutura óssea, mas eu tinha barriga, né? Porque não se alimentava direito, aquela coisa toda. Então, parecia um baiacu, né? E seco. E aí, empurrava aqueles carrinhos de noite catando papelão. Então, é por isso que eu falei para você, né, que quando a gente fala as coisas, as pessoas querem verificar se o que a gente fala é verdade. Pode pesquisar não importa, não pessoas. Importa. Eu me preocupo com o meu presente e o futuro que eu estou construindo. O meu passado já era, porque eu não vim de cima e fui caindo. Né? Eu estou subindo sem pisar em ninguém. Então isso daí que me alegra bastante. Os meus filhos, eles não têm vergonha do meu passado, mas iriam ter vergonha do que eu fizesse daqui para frente ou o que eu fizesse de errado. Então, por isso que eu falei para você que quando eu peguei lá em 2012, eu falei o que eu estava plantando. Né? Então, essa foi a minha vida de sofrimento, vida de dificuldade, vida de miséria. Cansei de ser chamado de preto, fedido, cansei de ser chamado, sai para lá, seu macaco. Para mim, eu tinha momentos que eu ficava com tristeza e tinha momentos que eu não percebia o que era. Né? A gente vive hoje com evidência o racismo. Para nós, antigamente, não tínhamos ciência do que era o racismo. Porque era uma coisa completamente normalizada. Exatamente. Era uma coisa, tá dado aqui, é assim. E exatamente. Pronto, né? Então, foi essa vida que eu vivi. Eu presenciei, para quem
para você que diz que não existiu ditadura, para você que diz que as pessoas vivem de mimimi, sabe? Tudo que você nega em relação à opressão que o Brasil sofreu, eu vivi o momento da ditadura. Quando eu nasci, ela já existia. Sim. Eu nasci em 68 e ela começou em 64. Né? E eu vivi até os meus 17 anos presenciando a ditadura. A cavalaria do exército, da polícia militar, andando A ali violência, a opressão. lá pela Presidente Vargas, pela Avenida Rio Branco, ali direto, eu presenciei tudo isso daí. Então foi um momento muito ruim para mim. Vivi em colégios internos, onde era feita a limpeza étnica, a limpeza social, né? Onde tinha a FUNABEM, tinha a FEEM, que recolhia as crianças de rua e colocava. Então eu vivi isso daí também porque a gente vivia em situação de rua, aí colocava a gente lá direto. Então, a minha alfabetização primeira, segunda, terceira série foi dentro de colégio interno, mas não por ver uma vida de menor infrator, e sim de menor abandonado. Antigamente a gente tinha a lei do menor, né? Sim. A lei do menor, que hoje nós temos o ECA, né? Então, mas o ECA, teoricamente, é bem recente, é da década de 90 já o ECA, né? O ECA é de 1990, né? Então, antes tinha o Estatuto do Menor, tinha o Estatuto do Menor, a lei do menor. Então, para você ver o quanto a gente sofreu. E vindo para cá... Nesse contexto, desculpa só te interromper, nesse contexto, você falou que conheceu 5 irmãos... Eu conheço, de total eu conheço 5 irmãos, tanto é que em 2017 eu trouxe ele para cá para morar com a gente. 2017 foi quando eu concluí o meu curso de Direito, né? E trouxe ele para morar com a gente, mas ele estava tão enraizado nele, a pobreza, a miserabilidade, que ele chegou aqui e ele foi morar na rua, viver na rua, que é o que ele estava acostumado Sim. lá. Então ele não largou o problema dele naquele endereço e veio para um novo endereço com uma nova postura. E aí eu precisei levar ele embora de volta para o Rio. Em 2018 eu levei ele embora, né? Mas esse irmão eu levei 35 anos para ver ele, eu não via ele há 35 anos. Então aí ele é um dos 5, aí as outras 2 irmãs, tinha uma que há 32 e há 33 anos eu não via, então vi os 3 ao mesmo tempo, fiquei muito feliz, né? As 2 irmãs também, ele não deu muita importância, e a gente entende que há uma ausência de sentimento porque não houve uma ligação comigo e com as irmãs dele lá. As ligações de afeto mesmo, né? E lá com elas mesmo, ele também não tinha uma aproximação, então para mim acabou não sendo muito diferente a receptividade dele. Sim. E os outros, eu não tive contato, a gente não criou um elo, minha mãe não fez assim com que a gente conhecesse com quem esses irmãos estavam. Perdi a minha mãe. Eu tô contando uma história com linha de tempo que vai e volta, né? Eu perdi a minha mãe, ela faleceu dentro de uma caixa de papelão, porque a nossa casa era uma caixa de papelão de geladeira que a gente andava para cima e para baixo com ela. Então quando você vê uma pessoa andando na rua com cobertor, era assim que eu andava. Você vê uma pessoa com a caixa... Que é tudo que ela tem. Você vê uma pessoa com a caixa ali, aquilo ali teoricamente é a proteção dela. Quantas vezes a gente pegava aquela caixa de geladeira, aí ficava eu, minha mãe, minhas 2 irmãs, dentro daquele espaçozinho. E aí, às vezes a gente via um barulho de alguém batendo lá e a gente não sabia o que fazer, mas também não colocava a cara para fora, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E foram assim por muitos e muitos anos. E quando a minha filha hoje tem 27 anos, né, nascida aqui em Jundiaí, tem a de 18, tem a de 27. E o de 9. E o de 9, e tem um de 21 também, né, que ele é influencer, né. Quando a minha mãe soube que minha mãe faleceu, foi no dia do nascimento da minha filha, de 27 anos. Que Sua mãe sempre morou no Rio? Sempre morou no Rio. E eu fiquei sabendo 3 anos depois do falecimento dela. Porque naquela época a gente não tinha comunicação fácil, né? Usávamos o telefone ainda, o orelhão, ela não sabia, era analfabeta, não sabia fazer ligação nem nada. São várias histórias, mas o fato de eu fazer o que eu faço hoje em Jundiaí é porque a casa onde eu moro hoje foi o primeiro lugar onde eu tive como teto,
porque eu morei em pensão, que em Jundiaí mesmo eu morei em pensão, depois que eu saí da casa da minha prima, né? Então eu nunca tive um teto. Então eu nunca tive um lar para poder chamar de meu. Então São Camilo, com toda a falha estrutural, com toda a precariedade que tem, lá foi onde me abrigou. E aonde eu vejo famílias com caráter, com dignidade, com respeito, mas que essas famílias precisam de muito mais do que isso. Hoje elas estão jogadas lá. Essa é a pura realidade. E a minha luta é para que muitas dessas famílias, elas têm que querer também, né? Para que elas possam ter um lar digno, uma habitação saudável e que elas possam ter a dignidade. Essa é a minha luta. E o São Camilo eu utilizo como uma referência para a cidade de Jundiaí por ser a maior área de vulnerabilidade social. Mas nós temos fragmentados várias favelas na cidade de Jundiaí. Então essa é a minha luta. São várias outras, né? Sim. Mas essa é a minha principal. É que a luta por moradia, ela passa por tantas outras questões ali, né? Também dentro de um espaço geográfico, são várias questões de moradia, né? Como que você se articulou dentro do São Camilo? Como que você, ou as pessoas chegaram até você, foi montada uma associação, porque ela tem um centro comunitário, algo que... Não tem centro comunitário. Que seja nada? Não tem centro comunitário. O que acontece? A partir de 2012, quando eu entrei na faculdade de Direito, aí eu comecei a conhecer os meus direitos, individuais e coletivos. E aí, conhecendo os meus direitos individuais, eu comecei a tomar posse. E conhecendo o direito coletivo fortaleceu mais porque eu sabia que eu poderia lutar pelos outros e os mecanismos que eu poderia utilizar. Sim. Então, principalmente de movimento organizado. Então foi a partir daí que eu vislumbrei a possibilidade de provocar pessoas para que se criassem os movimentos sociais. Mas nós temos uma dificuldade muito grande aqui na cidade de Jundiaí. Qual é essa dificuldade? Se você tem as entidades, eu falo diversas, você tem entidades que se elas puxam um pouquinho o lado do governo, elas têm um pouquinho de abertura. Mas se você cobra, as portas se fecham. Se você cobra muito mais ainda, pior ainda. As portas se trancam. E eu vou falar isso daí para você pelo seguinte, na data de hoje, eu estou no Conselho da Criança, eu sou conselheiro no Conselho da Criança e Adolescente. CMDCA. Isso. Em fevereiro ou janeiro, terminou meu mandato no CMAS, Conselho Municipal da Assistência Social. Eu estou desde 2020 no CMDCA. Eu estou no Conselho Municipal de Política Territorial, que eu entrei agora, eu fui eleito em novembro do ano passado, tomei posse em dezembro do ano passado e vai até 2025. Em agosto agora eu entrei no Conselho Municipal de Habitação, tentando nesse conselho desde 2016, aí não consegui, 2018 não consegui, 2020 também não consegui, aí entrei agora no Conselho da Habitação. Sou membro do Comitê de Ética e Pesquisa Humana da Faculdade de Medicina. No momento agora que vai ter a eleição no dia 18 de dezembro, eu sou conselheiro do Hospital São Vicente. E eu entrei nesses conselhos para poder primeiro entender o que é a política pública da cidade. Porque só um parênteses, o que é importante dizer, gente, é que os conselhos são meios, são ferramentas para a sociedade civil se organizar, né, e pleitear políticas públicas, né? A política pública não pode ser pleiteada por uma única pessoa, né? Exatamente. Então, esses conselhos muitas vezes são aparelhados. O CMDCA rolou uma grande luta, né? Uma grande briga, porque muitas pessoas queriam se apropriar desse espaço do fazer político, né? Que é o CMDCA, inclusive uma ala religiosa, conservadora, enfim, porque ali está pautada, né, políticas públicas referenciais para as crianças e para os adolescentes, enfim, mas não só o CMDCA. O conselho é sempre um lugar de disputa, né, de ideias, de questionamentos, e se a população não se apropria desse espaço, quem vai pautar as políticas públicas são as mesmas pessoas que estão no poder. Exatamente. Né? Porque o conselho é para incomodar a gente. Exatamente. Os conselhos deliberativos, né? Sim. Os conselhos deliberativos,
eles têm muito uma participação. Isso não é em Jundiaí, isso é a nível de Brasil, né? Eles têm uma participação. É uma lei, houve ali uma tentativa de desmonte dos conselhos, né? Mas é uma política nacional, né? Exato. E aqui em Jundiaí, por exemplo, né, nós temos uma participação muito grande do Poder Executivo. Com isso, a ausência da sociedade civil, os conselhos decidem, porque eles são deliberativos. E aí, tendo um número menor da sociedade civil, o conselho ele vai acontecer. E aí, quem está lá decide o que é melhor. Sim. Não, às vezes, o que é melhor, na maioria das vezes, não para a população. O CMDCA é paritário ou não? Porque alguns conselhos são paritários, né? Uma parte poder público e sociedade civil. Ele é paritário. Eu vou dar um exemplo hoje no conselho que eu estou, que é o Conselho Municipal da Habitação, que eu entrei agora no dia 17 de novembro, teve a primeira reunião, mas a gente tomou posse em agosto. Quantos meses se passaram? Há um tempinho, né? Uns quase 6, 7... 3 meses. Não, quase 3 meses. Peraí, foi em agosto. Dezembro? Não, agora é agosto de 2023. Agosto. E a primeira reunião foi no dia 17 de novembro de 2023. Tô boa de conta, gente. Meu calendário tá ótimo. Passou 6 meses. 3 meses. Só para você ter ideia, hoje eu cobrei na FUMAS novamente de que eu discordo e propus no dia da nossa posse que o Conselho Municipal de Habitação ele não pode ter reuniões a cada 3 meses. E, com isso, o mandato de 2 anos terá 8 reuniões de conselho. Foi constituído em 94 esse conselho. O regimento interno também é feito em 94. A política habitacional, o déficit e a bagunça de habitação que há hoje na cidade de Jundiaí é o resultado da ausência, da omissão, da conivência do que acontece. Porque como que o conselheiro ele pode manifestar algo no primeiro mês. Aí vai ser proposto a pauta daqui a 3 meses. Uhum. Então não vai acontecer nada porque tem que discutir a pauta de 3 meses atrás. Aí vai colocar em votação, Foi feito para não resolver nada. Foi feito para que haja menos controle social, menos a participação da sociedade. E o mais triste disso tudo é que não há espaço para que a sociedade participe. Porque ela tem que trazer para os conselheiros e para o conselheiro levar isso como pauta. Porque isso impacta diretamente no plano diretor da cidade. Impacta, exatamente. Eu também faço parte da CETALU, que é a Câmara Técnica de Análise da Legislação Urbanística do CMPT. Então, eu faço parte da comissão que está fazendo a análise e a revisão do plano diretor. Perfeito. Nesse exato momento. Mas eu tenho lá, e aí tem pessoas que são investidores, tem donos de empreiteira, tem gente representando construtoras da cidade de renome conhecido, e isso dificulta para que eu tenha força. Então não tem espaço para que a gente consiga brigar, para que a habitação de interesse social, a moradia popular, a ocupação de forma ordenada dos imóveis subutilizados, vazios e desocupados que tem na cidade de Jundiaí, que a gente não tem informação onde estão esses imóveis até hoje, que está lá no artigo 92 do plano diretor. Nós não temos essa informação onde eles estão. Nós vivemos numa sociedade que ela se mantém muito através da especulação imobiliária. Exatamente. Vamos combinar que a gente tem, né, muitos políticos ali com grandes interesses nessa geografia habitacional da cidade. Da cidade de Jundiaí. Se a gente pensar nos últimos 20 anos, a quantidade de condomínio de alto padrão que surgiu aqui é uma coisa absurda. Eu não tenho ainda, mas eu vou levantar os números da quantidade de unidades habitacionais novas que foram entregues. Que quando a gente fala condomínios, né? A gente tem condomínios pequenos, né? Com empreendimentos enormes e unidades habitacionais, quantas são? Na mesma proporção de moradias populares. Nós temos hoje, cadastrado na FUMAS, 12 mil pessoas. Cadastradas para programas habitacionais. São 12 mil pessoas. Cada pessoa é uma família. Isso está cadastrado na FUMAS. Eu prestei o concurso para o IBGE para poder trabalhar como recenseador, para fazer o levantamento e dar visibilidade
as informações que precisava. Porque tudo que você busca no poder público do Brasil, não é Jundiaí nesse caso, eles buscam a informação do IBGE. Sim. Então, a gente já estávamos atrasados. O IBGE era de 2020, começou a acontecer em 2022 e acabou agora em 2023. Nós íamos esperar uns dados, que pessoas não dão informação com facilidade. Porque a pesquisa do IBGE, ela demora para acontecer, não é todo ano, é isso que eu ia dizer. Então, em 10 anos, muda-se absolutamente tudo. Isso. Tudo. E aí eu peguei e consegui. Só para você ter ideia, nós temos... Posso dar os dados de alguns números aí, mas vamos falar do Jardim São Camilo. No Jardim São Camilo, eles fizeram uma projeção que eu vou trazer aqui, de que lá tinha aproximadamente 11 mil pessoas morando no Jardim São Camilo. 11 mil pessoas. Tem só 5.080. Pode ter mais ou pode ter menos? Pode. Eu, por exemplo, dentro do território, eu tentei alcançar, eu fui 10, 15, 20 vezes na mesma casa para tentar recensear essa pessoa. Não foi possível, mas pode ter um pouquinho mais de 5.080, mas não tem 11 mil pessoas. E por que sair esse número? 11? Tinha um pouquinho da referência do próprio IBGE também, né? Tá. E isso daí também, essas informações hoje, por mais que você tente se aproximar do número que foi dado, ele não aumentou, ele reduziu. Mas eu acredito que ele pode chegar a uns 6 mil, eu acredito. Tá. Porque foram pessoas que a gente não conseguiu. E o IBGE ele faz vários recenseadores voltar no território para tentar alcançar as pessoas que eu não alcancei. Então, mas o dado oficial é esse número, 5.080. Nesse período, uma curiosidade, nesse período a gente vê a cidade se expandindo, mas o território da cidade é o mesmo, né? Quando fala, Jundiaí cresceu. Nós estamos na discussão no plano diretor, porque estamos querendo que no Novo Horizonte aumente cada vez mais. O Novo Horizonte, pelo estudo que a gente está levantando, não está comportando mais lá. Não só o próprio território, mas a gente está falando também de vias de acesso, como a própria Dom Pedro, por exemplo, aquela rodovia, aquela via marginal do aeroporto. A gente está também analisando sobre essa situação. Então, inclusive, a gente está brigando sobre isso. Eu ia te perguntar se o bairro, não as pessoas, mas se os bairros mudam de nome. Por exemplo, antes era o Jardim São Camilo, agora tem um bairro XYZ que nasceram ali na rebarba do São Camilo. Existe isso de não criar novos bairros, mas separar regiões, micros bairros, as regiões dos bairros? Eu não consegui identificar isso ali, não está tendo isso. Porque antigamente para lá tudo era Eloy. E agora tem lá Medeiros, tem outros bairros ali, né? Que você falou do Novo Horizonte, me veio essa pergunta, né? Tudo vai ser Novo Horizonte? Ou aí vai criar um bairro XYZ para expandir o Novo Horizonte? É uma curiosidade que me surgiu agora, eu estou inventando aqui. Na nossa discussão lá no plano diretor, né? A gente não está não foi cogitado criação de novo bairro, né? Vai aumentar, vai inchar. E ele não suporta, a gente vai ter problema, não vai ter água para todo mundo, porque lá não vai suportar, porque não vai ter dinheiro para poder levar a água até lá para todo mundo, mas está abrindo espaço para grandes empreendimentos imobiliários lá, porque o setor imobiliário e os investidores estão trabalhando para que isso aconteça. Isso daí é ruim. Ao mesmo tempo, a prefeitura não, o poder executivo, que aí você inclui manifestação do executivo com a FUMAS, a FUMAS, na verdade, ela faz o papel de uma Secretaria Municipal de Habitação. Então, esse é o papel da FUMAS. Então, nós não temos uma secretaria com o nome de Secretaria Municipal de Habitação, mas temos a FUMAS, que é a mesma coisa. Então, os terrenos que pertencem ao poder público, que são alguns que daria para poder fazer alguma coisa, o que o poder público ele vai fazer, está fazendo e fará. Ele vai entregar esse terreno para que o investidor do segmento imobiliário ele construa seus empreendimentos ali e vai ser ofertado a HIS. E aí vai ter uma quantidade lá de imóveis, que é a contrapartida, por exemplo, 20%. Né, que é o HIS, mas aí a gente tem uma filtragem, porque se a pessoa ela não passa no perfil socioeconômico do sistema financeiro, que é o da Caixa Econômica, por exemplo, aí essa pessoa ela não vai se adequar. E aí o que precisa ter
outros mecanismos de financiamento para que essa pessoa de baixa renda, que ela não tem um bem para dar de garantia. O que ela tem? Ela tem carro. Quanto que vale o carro dela? Você vai ter uma pessoa que pode ter um carro de 30 por 40 mil, mas você pode ter um carro uma pessoa tem um carro que custa 5 mil. Isso é garantia que dá? Nem o banco não vai aceitar. Então essa pessoa vai continuar se mantendo. Ela não tem acesso a crédito. Não, e ela vai continuar se mantendo onde? Em território igual ao Jardim São Camilo, por exemplo. Entende? Então isso daí é muito ruim, as pessoas vão continuar na pobreza. Eu queria trazer uma informação muito importante aqui. Uma pessoa, a educação de Jundiaí, ela tem um planejamento, inclusive antes de eu sair do Conselho Municipal de Educação, que foi agora em outubro. Meu Deus, o rei dos conselhos desta cidade, Brasil, o rei dos conselhos. Chegamos ao homem. Antes de sair dele, nós aprovamos a Política Municipal da Educação. Então, ela não trata a educação por territorialidade, ela é uniforme, ok? Mas, quando você pega uma criança de área de vulnerabilidade social, com precariedade estrutural, você pega essa criança, a educação é a mesma, faixa etária da criança é a mesma, mas quando você pega uma que mora no bairro e outra que mora no São Camilo, onde existe a coabitação, você sabe o que é a coabitação? O que é a coabitação? A coabitação seremos todos nós que estamos aqui morar num pequeno espaço onde não comporta todo mundo. Então você tem lá uma casa com quarto, uma cozinha e um banheiro. É mais ou menos aquela junção que acontecia em cortiços, como eram conhecidos antigamente, exato. né? Não, que várias famílias... o cortiço ele não acontecia antigamente, o cortiço ele acontece em Campinas e São Paulo, nas cidades mais perto. Aqui não tem um cortiço visivelmente. Sim, mas tem esse formato. Tem, E aí o que acontece? Como é que uma criança ela vai chegar da escola com dever da escola, morando no território igual já em São Camilo? Para poder ter uma privacidade, para poder estudar com internet. Lá São Camilo ele é um vale, inclusive, eu quero deixar registrado aqui mais uma vez, há laudos dizendo que há movimentação de massa no Jardim São Camilo, que aconteceu em Franco da Rocha no ano passado, onde houve desmoronamento, a qualquer momento pode acontecer no Jardim São Camilo. E com isso, eu só estou dizendo isso, eu sou urbanista social. Então, teve uma pessoa que falou que eu não posso dizer isso porque eu não tenho conhecimento. Tenho conhecimento. Entendeu? Para eu não ter o conhecimento, para eu não poder falar, casse o meu diploma, mas tem que estar fundamentado para caçar o meu diploma. Aí pode falar o que quiser. Há movimentação de massa no Jardim São Camilo. Dia 1º de fevereiro agora, houve desmoronamento lá no Jardim São Camilo. Você está sabendo disso? Não. Então, você está sabendo que onde houve esse desmoronamento dia 1º de fevereiro, é o mesmo que em 2011 morreram 4 pessoas da minha família, você está sabendo disso? Não. É o mesmo lugar que em 2011 morreram 4 famílias, mas houve o primeiro desmoronamento em 2006? Já é reincidente? Sim, é reincidente. E aí, para você ver como é que é os territórios. E aí a gente tem o problema da falta de espaço. Como que você quer que essa criança, que ela aprenda a mesma coisa, porque ela sabe que todos os dias ela vai chegar em casa, ela não tem como estudar, porque não tem espaço. Ela não tem um adulto para poder ensinar, porque o adulto ele é alfabetizado, ele é analfabeto, mas mesmo que ele for alfabetizado ou analfabeto, ele está trabalhando para ganhar um salário mínimo, ele chega cansado em casa. Sim. Ele vai querer ensinar o filho? Como se ele não conhece a política de educação? Ele vai ensinar o que se ele não aprendeu? Aí ele vai se cansar. Eu acho até que a educação passa... Eu lembro muito durante essa discussão durante a pandemia, que muitas crianças vão até a escola para comer merenda. Foi o que aconteceu no Jardim São Camilo. Eu vou trazer para você essa situação. Então, como é que essa criança ela vai ter o mesmo aprendizado que essa outra criança? Não, é possível. O ciclo de amizade dessa criança aqui é diferente dessa, porque essa daqui ela fala que ela foi no shopping em São Paulo, que ela foi no zooparque, não sei onde, que ela foi passear no Rio de Janeiro, que ela teve num zoológico em Sorocaba. E essa criança aqui que o pai ganha salário mínimo, como é que ele vai continuar ali? Você entendeu como é? Essa criança que ela está falando com o amigo dela que o parente foi viajar para os Estados Unidos, estão dialogando. E essa criança, ela tem amigos que estão viajando para os Estados Unidos? Continua ali. Continua ali. E aí ela pega, está crescendo. E aí a mãe dela precisa trabalhar. A criança não tem um aprendizado direito, não tem uma educação direito, enquanto essa daqui está evoluindo. A educação da cidade das crianças é igual? O aprendizado, ele pode ser uma política municipal de educação, né? Mas a gente está vendo que a criança ela não está desenvolvendo. Uma criança que tinha 10 anos em 2017, né? Hoje ela vai fazer 17 anos, né?
17 anos. Então, quando nós tivemos essa política da cidade das crianças, ela entrou agora no plano diretor de 2019. Mas só que desde 2017 ela é trabalhada. O que é que foi feito para essas crianças de território igual de Jardim São Camilo? A educação lá não mudou. Não mudou. Mas precisava ter a cidade das crianças, precisava ter ido na Holanda, poder assinar o convênio com a Fundação Bernard Van Lee para poder dizer que é uma cidade de referência, uma cidade modelo. Não precisava. Não precisava, porque isso daí é ato e vontade de governo. Hoje nós temos a educação que ela não trata os diferentes de forma diferente. Sim. Ela trata os diferentes de forma igual. Sim. Então, como é que você espera que essa criança, essa mãe que está lá, mora no território vulnerável, São Camilo ou qualquer outra cidade, outro bairro da cidade, como é que você espera que essa mãe que ela aprendeu lá atrás, o seu ensino médio, que é diferente totalmente de hoje, Claro. como é que ela vai ter paciência para poder ensinar? E aí os professores vão dar o máximo deles. Ou às vezes vão abrir mão. Porque quando ele dá o máximo, querendo lutar pelaquela criança. Mas às vezes ele pode abrir mão, não estou dizendo que eles fazem isso, mas eles podem abrir mão porque ele fala assim, puxa, eu não estou tendo um retorno em casa dessa criança. Estou batendo. E para quem levar? Porque se for levar para a direção, de repente não vai para frente. Estou falando isso aí para você porque eu sou da comissão, da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Tutelar. Quando você falou da religiosidade, isso daí está direcionado ao Conselho Tutelar, tá? E a gente vê que a gente precisava que o Conselho Tutelar atuasse mais para proteger essas crianças. Mas a gente vê pessoas falando, vou chamar o Conselho Tutelar para você, criança. Como uma ameaça. Como ameaça. Como ameaça. E ameaça dos pais também, né? Mas não fala isso para a pessoa que, né, Sim. que faz o que faz com a criança. Sim. E essa criança está desprotegida. Então, essa criança que em 2017, hoje vai fazer quantos anos? Tinha 10 anos, foi 17 anos. Vai fazer anos. 17. Qual o caminho de profissão que ela vai ter? Você acha que ela vai conseguir enviar o currículo dela para uma indústria? Ela vai para o mercado, supermercado, não desvalorizando, mas vai trabalhar numa lanchonete, não Sim. desvalorizando, porque quando a gente vai na lanchonete, as pessoas nos atendem com muita simplicidade e simpatia. Mas não é sobre o cargo que ocupa, mas é sobre a possibilidade dos horizontes no mercado de trabalho, né? Isso. Não existe trabalho menor que o outro. Não existe, né? De jeito nenhum. Mas eu penso também, Wilson, que para cuidar dessas crianças, não basta ter política para as crianças, simplesmente. É necessário implementar políticas específicas para as crianças na medida das desigualdades. Mas e o núcleo dessa criança? Então, eu vou falar para você aqui. Nós vivemos numa cidade que ela é feita para cuidar de criança. Sim. Ela não é uma cidade para cuidar de pais e mães. Ah, mas o Wilson está falando besteira. Eu faço parte de um conselho hoje, de um hospital de referência da cidade. Então você vê as pessoas doentes chegando lá. Então, nós vemos aí pessoas que estão há 10, 15, 7, 8 anos na fila esperando uma cirurgia. Você acha que essa pessoa ela chega em casa cheia de dores? Ela está bem para poder atender a criança. Seja neto ou filho. É criança. Não está bem. Nós temos aí uma cidade que ela tem uma política só. Tanto é que no plano diretor lá, você vê lá, está lá, política das crianças, política da cidade das crianças, no plano diretor. Criança não vota, mas isso daí alcança os pais. Nossa, Sim. A cidade está investindo na criança. Isso é valorizar as crianças. Essa mesma criança, que é a cidade das crianças... Quais crianças? Quais crianças? Crianças em territórios vulneráveis, que não são atendidas na sua totalidade, quando elas estiverem com seus 17, 18 anos, elas vão estar com filhos, que vão viver o mesmo ciclo. E essa criança que agora já é pai ou mãe, ela vai cobrar lá na frente que não foi olhado o seu território. Porque assim, você não tem como discutir o espaço da criança, o espaço brincar, que eu acho ótimo, acho que a criança tem que ter esses espaços, né? Esses espaços lúdicos, inerentes à infância. Não adianta você
fazer grandes outdoors sobre isso, inaugurar um parque lindo, maravilhoso, sendo que você não está cuidando da alimentação básica de toda uma infância em alguns bairros da cidade. Uma coisa puxa a outra. Você está falando de não ter uma alimentação básica, né? Há uma insegurança alimentar muito grande aqui na cidade de Jundiaí. E aí, se falando de territórios vulneráveis, vou dar um exemplo simples para o Jardim São Camilo. Como é que pessoas subindo ladeira vai comprar verduras e legumes, preste atenção, comprar verduras e legumes na feira, se tem que ficar subindo viela? Cansa. Então vamos comprar macarrão, vamos comprar extrato de tomate, vamos comprar industrializado, que aí você tem aí a precariedade da alimentação, mas está alimentando. Porque insegurança alimentar, gente, deixar muito claro, é também sobre a qualidade do que está ingerindo. Isso. Então, mas meu filho comeu 5 miojos essa semana. Tá em insegurança alimentar, né? Não está ingerindo nutrientes. Isso faz parte de um processo de construção daquele ser humano, que vai desenvolver, né, inclusive suas capacidades intelectuais, seu físico, tudo, né? A alimentação na infância, ela se ela faz estabelecer o jovem ou adulto, né? Nós estamos em 2023. As reuniões todas as reuniões que você vê acontecer no São Camilo, onde sai no site da Prefeitura de Jundiaí, são reuniões provocadas por mim, porque eu cansei de cobrar que não adiantava ficar postando foto nos jornais de que os moradores do Jardim São Camilo aprovaram XYZ. Por quê? Eram moradores escolhidos. E não pode ser seletivo, tem que ser inclusivo. A diferença entre o seletivo e o inclusivo é que você vai incluir todos. E o seletivo você vai escolher quem você quer que vá lá. Mas o argumento é que não dá para receber todo mundo, porque você tem que chamar algumas pessoas. Na maioria das pessoas são sempre as mesmas pessoas. Entende? Você é chamado? Você recebe convites para debater a cidade? Nunca. Nem uma cartinha, um fax, um telegrama? Nunca. Faço parte dos conselhos. Eu acho que eles não gostam muito de você. Só queria te dar essa notícia. Não, acho que você incomoda um pouquinho o pessoal. Não, mas isso daí é percebido. Eu faço parte dos conselhos. Todas as vezes que eu assino convênios, que eu assino parcerias, que eu concordo com alguma ata lá, mil maravilha. Mas quando eu questiono, aí se viram contra mim. Olha a minha cara de preocupado, como é que ela muda? A luta vai continuar. Vai continuar a luta. Eu hoje, na data de hoje, né? Hoje é dia 7. Eu entrei no site da OAB e aí eu pude verificar lá, ter a certeza de que o meu nome estava aparecendo lá, né? Classificado na primeira fase da OAB. É a primeira ainda, né? Tentando pela terceira vez. É a primeira. Aí estou estudando para a segunda. Assim como mas tudo isso morando dentro do Jardim São Camilo. Persistência. Eu queria que você tivesse a oportunidade de um dia ir lá na minha casa, quem quiser, eu sempre convidei, né? Diferente de eu não ser convidado no espaço público, entendeu? Com acesso para todo mundo. Eu tenho lá um espaçozinho que eu chamo de meu escritório, que é essa casa onde, quando eu cheguei, ela existia. Eu estou fazendo tudo isso porque essa mulher no qual hoje eu convivo com ela, eu estou buscando uma qualidade de vida melhor para ela, que é uma empregada doméstica, e para os meus filhos. Nesse exato momento que eu estou aqui, ela está trabalhando no buffet, lá no buffet, com a minha filha de 18 anos, que saiu do trabalho dela, que ela é jovem aprendiz, e foi para lá. E a gente também faz doces para festa. Então ela já leva os doces, eu faço os doces, quem faz a massa sou eu. Mas o controle de qualidade é ela, né? Então eu nem ponho a mão, porque senão quebra pau lá. Então eu estou fazendo isso por ela, pelos meus filhos. Mas eu queria provocar isso para que outros pais, assim como eu com 44 anos decidi fazer uma faculdade, fui fazer a pós-graduação, aí eu ganhei uma outra bolsa de pós-graduação na Uninove também, né? E aí as bolsas vão aparecendo, elas não são diferentes de mim, elas são iguais a mim, podem também. Voltando ao assunto aqui do nosso território de Jardim São Camilo, eu preciso que o poder público ele seja célere para tratar do Jardim São Camilo. Nós temos lá degraus de 50 e poucos centímetros. Existe essa ida
a Holanda para assinar o convênio lá da Urban 95, que é de crianças até 95 centímetros. Mas aí você vê calçadas, degraus lá no Jardim São Camilo, que é quase a metade dos 95 centímetros, onde a criança tem que dobrar o joelho lá em cima. E quando ela desce, ela tem que descer dando um solavanco no calcanhar dela. Ela não está em formação estrutural, formação óssea dela. Como é que essa criança vai ficar daqui a alguns anos? Sim. E aí estão agora de tanto cobrar, não é plano de governo, tem que ficar bem claro isso. Isso não é plano de governo. Todas as reuniões você vai ouvir falar que é prioridade do prefeito Luiz Fernando ter o olhar para o Jardim São Camilo. Há 7 anos? Que prioridade que é essa? Como que é prioridade? Prioridade primeiro vamos tratar de quem mais precisa. Isso é prioridade. Sim, sim. Há 7 anos. E ainda vai entrar ainda para em 2024, né, ser liberado para poder começar em 2025. Porque geralmente o primeiro ano de governo, ainda que seja um primeiro ano de continuidade do governo anterior, que é o cenário que se desenha aí, porque eu estou orando para que apareça, nem sei rezar, mas estou aqui orando, para que apareça outras possibilidades para o ano que vem. Mas esse primeiro ano de governo seria uma continuidade e mesmo assim é um ano de ajuste, né? Primeiro ano de prefeitura. Você acredita nisso? Do quê? Que é um ano de... Que é um ano de primariedade, né? Por ser o primeiro governo, um ano de reajuste, sendo que antes de ser prefeito, já teve como deputado, já teve como deputado, como vereador, conhecia a realidade da cidade. Mas esse é o ponto. A mesma equipe? Mas esse é o meu ponto, é aí que eu queria chegar. Geralmente nos municípios, quando você faz alternância de governo, o primeiro ano é um ano de... né, reconhecer território e programar as políticas públicas, mesmo porque você trabalha com dotação da gestão passada, né? Agora, aqui seria uma continuidade. Uma continuidade. Né? Não há uma ruptura. Então a prioridade não seria para agora, seria lá no primeiro governo. Exato. Eu estou falando isso daí, aí você fala assim, mas por que você está falando isso? Estou falando isso por vários motivos, entre eles porque é o governo atual que está agora. Estou falando isso daí porque é necessário primeiro cuidar dos que mais precisam. Então, quando você tem o slogan lá, cuidar da cidade é cuidar de pessoas, isso é uma mentira. Isso não é uma verdade. Pessoas que há muitos anos estão com a sua casa embolorada, fedendo a mofo, com rupturas, correndo risco, igual eu falei para você, e aí quando eu falo isso, correndo risco de desmoronamento, onde pode acontecer, é porque as mortes... elas são imprevisíveis. Sim. Os acidentes, eles são imprevisíveis. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que a omissão e a negligência, isso daí não é imprevisível. Isso daí é falta de vontade. Sim. A hora que chover, a Defesa Civil falar, olha, aconteceu uma tragédia, não. Era uma tragédia previsível. Né? Eu já pedi que fosse colocado o inclinômetro no Jardim São Camilo para poder ver a movimentação de massa. Eu já pedi para que fosse colocado sirene no Jardim São Camilo. Nós já entramos já na Operação Verão e até agora a população do Jardim São Camilo, por exemplo, aí você, de novo, Wilson, por que você fala Jardim São Camilo? Por causa muito mais da geografia, da situação lá, né? Eu já pedi para que fosse colocado as informações, que fosse identificada para que as pessoas soubessem a área de risco. Nós temos as áreas de risco lá no Jardim São Camilo. As mesmas que eram em 2016, em 2018, quando o IPT foi lá, em 2020, em 2022, quando o CPMR já fez o laudo, é a mesma. Me diz uma coisa, numa política de habitação popular lá para o São Camilo, é óbvio que precisa de um super planejamento, porque você vai mobilizar famílias, né? Você, às vezes até tirar a família dali, colocar em outro lugar, para que você faça um estudo de terreno e, enfim, comece uma obra, por exemplo, né? O que você entende como uma solução para a moradia no São Camilo? Você consegue enxergar assim, não, Tainá, lá precisa primeiro fazer isso, aí precisa fazer isso, aí essas famílias precisam ser realocadas por um período, aí precisa subir X apartamentos ou casas, mas lá também não dá para subir porque o terreno é inclinado, porque, enfim. O que acontece hoje... Tô pedindo um milagre aqui para a pessoa, gente, assim, faz um milagre aqui pra gente. O que acontece? Nós temos algumas áreas que ela já está marcada já como área de risco muito alto.
Tá. Né? E aí ele está informando, né? Eu estou falando isso daí é notório, isso daí é público. Né? E aí ele está informando que precisa fazer a limpeza do terreno, precisa fazer a escora do terreno e que precisa ficar fiscalizando para que não haja novas habitações ali. Tá. Isso não acontece. Tudo isso que eu Porque te falei as é o ocupações, contrário. elas acontecem, Então, gente. Porque as pessoas precisam E subir a casinha delas. com isso, cada vez mais vai se criando uma precariedade estrutural ali. Então vai haver, tem lugar ali que está tendo solapamento. O solo, ele está. Você entra dentro de uma casa, você pensa que é um degrau da casa preparado para um profissional? Não. Né? Não. A parte do solo está afundando. Então, diante disso, a gente vai ter ali em qualquer momento, quando eu não sei, né? Nós não somos profetas, então vai haver um colapso ali. Mas o Wilson está fazendo um alarde. Onde você quer chegar com isso? Alarde é só quando alguém morre, lembra? Onde você quer chegar com isso? É que eu estou dizendo que vai acontecer algo. Aí, em relação à política habitacional, foi feita a abertura de uma rua lá, 700 metros de rua, abriu essa rua lá. Aí tirou as pessoas. Tinha casas boas e tinha casas que realmente precisavam sair. Mas houve a abertura da rua. Essas pessoas, elas saíram por bem ou saíram por mal? Obviamente por mal. A Guarda Municipal foi lá e retirou essas pessoas. E aí, hoje o município ele alega que não faz isso porque não tem recurso para poder fazer. Né? Há quanto tempo não fez um provisionamento disso? Não, e outra também, né? Eu acho que a boa política, você vai buscar recursos no governo estadual, no governo federal, você vai, porque assim, orçamento... Se fosse política pública, já teria buscado dinheiro antes. Sim. Aí está começando a buscar agora. O programa Minha Casa Minha Vida, né, liberou somente 300 unidades habitacionais para Jundiaí. Dessas 300 unidades habitacionais, 160 vai para o Jardim São Camilo e mais outras 140 foi para outro bairro que eu esqueci o nome. O cenário é esse. Nós temos 1.371 moradias dentro do Jardim São Camilo, mas vai para lá só 160. O cenário é esse também. Atende 10% do... O cenário é esse também. Nós temos quase, dessas 1.371 moradias, nós temos aproximadamente quase 570 moradias que estão mapeadas em área de risco, mas vai só 160. O cenário é esse. Nós temos mais de 270 pessoas que recebem um auxílio aluguel. Essas pessoas precisam sair do auxílio aluguel, que já está há 10 anos recebendo auxílio aluguel, e precisam ir pro programa Minha Casa Minha Vida. Mas nós recebemos só 300. Então, quer dizer, aí vai pegar, precisa vender terrenos, né, alguns pequenos terrenos, para poder comprar novos terrenos para poder criar empreendimentos. Aonde vai criar? Se boa parte dos terrenos, né, que tinha, a prefeitura não pegou, deixou o mercado imobiliário pegar, o que o mercado imobiliário não fez de errados. E não fez errado. O mercado, não, se eu fosse mercado imobiliário aqui, gente, já tá com a pá pegando terra de tudo quanto é canto. Terra minha, já tá... Jundiaí é uma das cidades que tem o seu metro quadrado mais caro do país. Então, isso daí é muito ruim. Mas nós temos muitos imóveis desocupados, como agente público que eu fui, né, do governo federal. Trabalhando, a gente me doía quando eu via as casas, eu batia a palma, chamava e as pessoas falavam, aqui não mora ninguém, está fechado há muitos anos. Né? E aí eu não consigo não ter essa informação. Se esse imóvel estão vazios porque eles foram desapropriados, né, por falta de pagamento. Mas estão em inventário. Isso, ou qual imóvel na cidade, estamos falando de cidade, que ele foi desapropriado por falta de pagamento e o que fim está sendo dado a esse imóvel, porque deve ter. É impossível que você na cidade não tenha imóvel que a prefeitura desapropriou. Nós tivemos uma discussão, história recente de Jundiaí, a discussão se deu em especial por conta dos coletivos artísticos da cidade que ocuparam um espaço ali perto da Ferroviários, né, Samuca? Ferroviários Vilares ali, aquela esquina ali, que era um imóvel que eu acompanhei. Que o valor que ele devia era X vezes mais do que o que ele valia, né? Então teve uma ocupação artística ali, logo foram desalojados, porque daí surge alguém que é dono, surge alguém... Aí não pode, né? Mas se fosse obedecer às linhas da Constituição Federal,
né? Porque a Constituição Federal ela fala sobre habitação e fala sobre a função social, né, do imóvel, Da propriedade. da propriedade, que é uma simplesmente a gente passa batido ali, ignora, né? Tanto que esses movimentos sociais também eles estão calçados aí, né, nesse lugar, né? É. Tipo o MTST, enfim, sobre todos esses movimentos de moradia. A Promoradia, né? Falar da Promoradia. Nós criamos elas foi fundada em 2021. É uma associação. É, a Associação de Luta Popular por Moradia. Ela foi fundada em 2021. E aí houve uma alteração da diretoria e eu fui eleito em 2022. Eu estou nela desde 2021, junto na fundação, mas aí eu fui eleito em 2022. O nosso objetivo é entender cada vez mais sobre a situação dos terrenos em Jundiaí. Terrenos, principalmente terrenos públicos. Sim. Porque os terrenos privados a gente vai tentar negociar com os proprietários, tendo caixa na associação. Sim. E aí a gente buscar a cessão de uso desses terrenos públicos por 30, 40, 50 anos. E aí a gente vê o que vai fazer com esses terrenos para que eles sejam usados, uma palavra que não tem, né? Usáveis, acho que nem tem essa palavra no dicionário brasileiro, mas que eles tenham um uso adequado. Tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Isso daí mas a gente vê um pouquinho de dificuldade de obter essas informações. Não é fácil. Mas nós não vamos, pelo menos enquanto eu estiver como presidente da Associação Pro Moradia, não existe aquele negócio de vamos invadir. Não tem. É a ocupação ordenada. E é mansa e pacífica. Se um dia acontecer isso, eu não estarei como presidente. Como a associação pode ter a sua variação. Então, essa é a minha luta. Nós temos aí vários imóveis vazios no centro. Eu não vejo... o plano diretor propôs isso, né, para que haja uma ocupação de movimentos populares, mas está tendo um movimento para que haja ocupação para que o empresário possa atuar, o empresário pegar, ter condições de poder levantar, fazer um empreendimento bonito lá. Então, tem imóveis ali que não vai ser interessante para o empresário, porque a metragem é pequena, para ele não é interessante fazer investimento ali. Sim. Então, será que isso, para nós, movimentos, eu gostaria de conhecer mais movimentos de luta por moradia na cidade de Jundiaí, mas eu, infelizmente, eu não conheço que atue, porque atuando junto nós construtora não mais. Vale, tá, gente? Não vale. Não, a gente não aceita construtora que venha colocar propostas indecentes para a gente. Sim. Se for parceria, que vale a pena. Então, eu gostaria de somar, porque somando a gente vai longe. Unidos somos mais. Você acha que a iniciativa privada poderia colaborar nesse sentido? A iniciativa privada poderia ajudar, sim. Hoje eu vi 2 terrenos. Eu namorei os 2 terrenos e ali eu pensei em fazer ali, sabe, parceria para que a gente pudesse comprar esse terreno. Primeira coisa, compramos o terreno. Esse terreno seria da associação. Aí a gente batia na porta da Caixa Econômica. Olha, nós temos uma garantia, qual que é o nosso terreno. Então o nosso projeto é esse, para que ela pudesse, né? Como nós ainda não temos 3 anos de constituída, nós ainda não podemos encaminhar os nossos projetos para o programa Minha Casa Minha Vida. Só vai acontecer a partir de abril. Tá. Então é a partir de abril que eu vou começar a apresentar, eu vou pedir a habilitação, né? Projetos de habitação no Minha Casa Minha Vida. A finalidade da Associação para Moradia não é só articular políticas públicas, é também promover a construção, promover essa, de fato colocar a mão na massa, né? Promover a construção de moradia popular. Também há esse desejo? O nosso objetivo social ele ou através da autogestão, ou através de mutirão, né? Ou através desses investimentos aí, que aí a Caixa vai e paga e o cara constrói. Mas se for mais barato pra gente, vamos colocar a mão na massa. Entendi. Entendeu? Essa daí é a ideia. Entendi. Você tem ideia de quantos aluguéis, falar aluguéis, né? Tá na moda ainda falar aluguéis? Eu aprendi, sei lá, no Lusíadas. Social, são pagos. Você falou que no São Camilo tem, né? Pessoas que já vivem há 10 anos ali com aluguel social. Não, assim, existe na cidade de Jundiaí, né? Existe
auxílio moradia. Auxílio moradia, esse é o tá. termo, né, que a gente tem na cidade. Outra cidade também tem o aluguel social. Tem o auxílio moradia. Aí são 277 pessoas na cidade, não é São Camilo, é cidade. Ah, tá, na cidade toda. É cidade, porque a cidade toda ela sofre riscos, né? Sim. E aí só pode receber quem está em área de risco. Ah, tá. Isso seria a minha próxima pergunta, né? Quem pode ter acesso ao auxílio moradia? Porque é o que você estava falando lá no comecinho, né? A gente tem os direitos, mas a gente não sabe como acessá-los, né? Às vezes alguém que está nos vendo, nos escutando pela rádio, enfim, pode ser uma desse perfil que se enquadre nesse direito. Vou fazer uma chamada aqui para você aqui, que está me vendo aqui. Se você tem um imóvel que você não vê possibilidade de estar utilizando ele, eu convido você para poder colocar o seu imóvel em comodato com a Associação para Moradia Popular. Pelo tempo que você quiser, 10, 15, 20, 30 anos, o imóvel vai ser seu. Que aí a gente vai alugar esse imóvel para os associados da Promoradia, entendeu? Pelo valor baixo, porque como nós somos uma entidade sem fim lucrativo, não visa lucro, a gente vai estar trabalhando com taxa administrativa, a gente vai colocar aquela família, vai dar um prazo para ela de 10 anos, por exemplo. A gente tem um contrato de comodato de 20 anos. A gente coloca aquela família por 10 anos. Então ela tem 10 anos para ela poder melhorar a vida dela. E aí depois a gente vai colocar outra por mais 10 anos até findar o contrato de comodato. E o proprietário, ele tem a garantia de que o imóvel, o terreno, tudo é dele. Sim. Então ele não perdeu, entendeu? Não está sendo desapropriado, não tá, ele está lá. É isso. Mas também fica à vontade, se bater no seu coração, você fala, sabe uma coisa, eu vou dar meu imóvel para aquela associação. A gente aceita também. Né? A gente aceita casa, a gente aceita terreno. Então, qualquer ajuda nesse sentido é bem-vinda. Sim, porque no ritmo que está, a cidade de Jundiaí não vai... porque existe a diferença entre reduzir e eliminar. A cidade de Jundiaí não vai reduzir o déficit habitacional dela. Não vai. Se você anda ali no Jardim São Camilo, você vai ver que é um número muito grande de pessoas em situação de rua. O país, né? O país tem um déficit habitacional muito grande, né? É o país, concordo. Mas estamos com falando você. de Jundiaí. Jundiaí, uma cidade rica, agora com a ordem de 4 bilhões de reais aí que a gente... Né? Essa é a previsão, mas o que acontece? Quando eu menciono essa parte de população em situação de rua no Jardim São Camilo ali, há uma limpeza higienista na área central para que a cidade tenha a ilusão de que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Porque nós tiramos essas pessoas do centro da cidade e colocaram a margem para não sair na foto. Para não sair na foto, mas essas pessoas estão indo para um bairro vulnerável. Sim. E que aí você tem a força de segurança que entra, ela já age de forma discriminatória em territórios vulneráveis. Isso é fato. Já age de forma discriminatória. Quando você tem essa população lá, então você já tem a segregação, né, dos moradores, do território. E aí você já tem essa segregação da população de situação de rua. Eu não sei quanto tempo tem que você não passa naquela parte do São Camilo, mas foi asfaltada uma rua nova ali, que é a José Maria Uita aqui. E aí foi construído 2 muros. 2 muros. E você já ouviu que o padre tem uma lei chamada Padre Lancelotti, que é da arquitetura hostil. Sim. Que é recente agora, né? História recente da nossa vida. Você quer ver melhorada essa arquitetura hostil da lei do Padre Lancelotti? Vá no Jardim São Camilo, na rua José Maria Uita, que é onde foi construído lá 2 muros, um do lado do outro, que aí esse muro, ele é maior do que eu e maior do que você, 2 vezes, mas quem passar na Fernão Dias Paz Leme, não vai ver aquela concentração de pessoas em situação de rua nesse território. Então, esses muros, ele foi 382 mil reais que foi gasto ali. Esse muro, ele foi erguido de maneira higienista. Esse muro, ele foi erguido, né, com racismo estrutural. Esse muro, ele foi erguido para demonstrar que realmente há um lugar para essas pessoas ficarem. Que tem que ser do lado de lá do muro, onde ninguém vê. Ninguém vê. Já grafitaram o muro assim? Porque fica bonito, né? Os muros do apartheid grafitado. Já grafitaram uma vez lá, colocaram, acho que não sei se é muro das desilusões ou muro da desgraça, um negócio assim, né?
um negócio bem curtinho. Então, para você ver as coisas que eu estou trazendo. Aí, no começo da nossa conversa, você falou sobre a estética. Uhum. Vamos falar sobre a estética de território vulnerável. Diante de todo esse cenário que eu te falei, da precariedade, da necessidade, vai ser investido numa soma aproximadamente está variando, né, entre 74 milhões de reais a 82 milhões de reais, está variando nesse valor aí aproximado. Mas só para essa área que eu vou mencionar para você agora, vai ser gasto 10 milhões 595 mil reais. Que é nessa rua nova que eu te falei, onde será construída uma área de lazer, inclusive com churrasqueira e tudo, mas com 2 elevadores nessa área. E isso não é prioridade. Pessoas não moram em área de lazer, apesar de que eu sou favorável a que todo bairro precisa de um espaço Claro, de convivência. Eu acho vital isso, inclusive. Um espaço de interação, que aí você vai aproximar cultura e lazer. Eu sou favorável a isso, eu não sou contra. Mas na ordem do dia de prioridades... Eu sou contra isso. Então, quando alguém falar que eu estou criticando o que está sendo investido de melhoria... Tô mesmo. Eu estou criticando Tô fazendo forma, perfumaria só. A prioridade. O que nós precisamos é melhoria, acessibilidade. Nós precisamos de mobilidade, onde você vê pessoas escorregando nas vielas, pessoas com dificuldade de subir e descer, pessoa que está há 30, 40, 50 anos subindo e descendo aquelas vielas. Como você quer que essa pessoa ela tenha a sua postura, estrutura óssea, depois de certo tempo? Como eu falei para você, a gente tem dificuldade de subir com móvel, ou descer com móvel, tem dificuldade de descer com entulho, né, dificuldade de mexer, de fazer alguma coisa. Mas em que lugar se discute a importância da qualidade de vida do povo periférico? Do povo preto? Aonde se discute isso? De verdade, porque a gente está falando de qualidade mínima. Você está falando de poder público ou os movimentos? Porque os movimentos, eles discutem isso. Sim. Mas o município... Mas o movimento parte de quem está lá na vivência. Isso. Porque... na mesa de reunião da construtora, na mesa de reunião com ar-condicionado no passo, isso não faz parte da ordem do dia. Não, mas eles dizem que discute. Eu não estou discordando que eles não discutem, mas não se discute nada sobre nós sem nós. Sim, sim. Tem que discutir com a população e não pode chamar só o Wilson. E não pode chamar só na prefeitura. Vamos fazer a discussão. Essas discussões que eu falei para você, se você acessar lá, nós temos a TV do Sanca. Se você fizer um levantamento da TV do Sanca, tem lá vários registros das reuniões que acontecem na prefeitura. Fui eu quem estava provocando. Quando você vê uma foto de alguma pessoa lá, né? A prefeitura ela escolhe quem ela colocar. Eles não colocam aquela pessoa que quer desabafar na página da prefeitura, mas não tem espaço. Tá. Por isso que tem a TV do Sanca, mas aí eu acabo não colocando mais as pessoas, porque pessoas que saíram na TV do Sanca, elas já foi dialogado com elas, olha, não leva demanda para o Wilson, porque senão você acaba prejudicando o nosso trabalho. Entende isso? E aí a pessoa, eu vou expor a pessoa para quê? Eu não preciso, aí teve uma pessoa que ontem falou para mim que eu faço um trabalho sensacionalista, da minha última postagem que eu fiz de uma senhora. E que eu sou jornalista, né? Então, ele só tem que pegar e caçar o meu registro. Caçando o meu registro, aí eu vou ser penalizado porque eu não vou ter aquela autonomia, aquela autoridade para poder falar sem o conhecimento que eles acham que eu não tenho, e eu vou continuar fazendo mesmo assim. Como cidadão. Como cidadão eu vou continuar fazendo. Tem uma pessoa, eu tenho, o meu maior problema é que por mais que você tenha diploma, mestrado, doutorado, astronautaldo, né? Você pode ter certificação 2 passos. Eu falei astronautal, não tem nada a ver. Mas você pode buscar certificações celestial. Para eles você é insignificante. Você tem noção do que é isso? A sua voz precisa ser invalidada, né? Senão ela ecoa. E eles desqualificam. Então, a minha preocupação é não colocar as pessoas nas minhas matérias
eu falo com propriedade daquilo que eu falo, só que hoje eu já vou fazer diferente. Nas minhas matérias eu não coloco mais as pessoas sem antes eu pegar, buscar a fundo a história daquela pessoa e cobrar tudo aquilo que ela deixou de receber, que ela tinha direito. Mas também, se ela estiver mentindo, também não vai crescer em cima de mim, porque eu não quero ser palanque de ninguém. Sim. Né? E o meu trabalho não é sensacionalista, sabe? Meu trabalho, ele é um trabalho que ele busca realmente publicizar. Desde que eu criei a TV do Sanca, tem ido bem longe, e as pessoas têm dito para mim, eu não sabia que Jundiaí tinha favela desse jeito. Então, para mim, isso é muito interessante, porque as pessoas viram que tem favelas numa cidade que... Uma cidade rica. Nós temos o saneamento básico, que diz que o esgoto é 100% tratado. Nós temos esgotos correndo no São Camilo. Nós temos a ausência, com frequência, da coleta de lixo no Jardim São Camilo. Às vezes você vê lá 2, 3 dias lá, né? Porque ele passa terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta. E às vezes ele atrasa, então ele fica do dia para o outro, sabe? E aí as pessoas, elas têm dificuldade de pegar, descer até lá embaixo para poder levar o lixo, ou subir e levar o lixo. Olha que situação. E aí, se não mudar a estrutura do território de Jardim São Camilo, nós continuaremos com aquele visual. Pode até consertar uma viela, pode até colocar essa área de lazer que eu te falei. São Camilo vai continuar sendo o quê? O São Camilo, que é hoje, mesma coisa. Aí, favela é potência. Será que você dormir onde você sabe que você passa naquele caminho da viela com rato, isso é potência? O São Camilo é a imagem, o que me vem à cabeça, aquela fala, a favela venceu. Não, a favela não venceu. Não pode vencer, a favela continua lá. A favela vai continuar lá. E o mais triste disso tudo eu já participei de reunião de rede de socialização, que são reuniões de redes nos territórios. E uma funcionária comissionada participou de uma reunião de rede e ela pegou e falou, gente, eu acho um absurdo. Eu fui na casa de uma mulher para levar uma cesta básica e ela já tinha 2 cestas básicas lá na casa dela. E eu falei para ela que eu não ia entregar para ela. Essa pessoa sabe que eu estou falando para ela. Eu não vou mencionar o nome aqui para não receber processo. Isso é acúmulo de capital, né, essa moca? Tem 2 cestas básicas. Mas essa mesma pessoa eu peguei e entrei no portal da transparência lá e vi o salário dela. Ela recebe o salário, ela recebe o abono de Natal, ela recebe o vale alimentação e o vale refeição. Mas ela está chateada? E a comissionada. E aí, o que acontece? Eu digo mais, vou trazer uma fala aqui muito importante. No período da pandemia, quando houve aquela situação de que o município tinha que dar os R$150, que era o auxílio emergencial, né, que era de R$150, que foi do programa do Pedro Bigatti. Não estou defendendo o Pedro Bigatti, e ele é adulto o suficiente para se defender sozinho. Quando ele foi cobrado isso daí, foi uma pessoa que pegou, trouxe para mim, eu peguei e mandei a mensagem para ele, Pedro, procede isso, ele falou, aí eu peguei e comecei a provocar isso. E aí o Pari Moshi, sabe o que ele falou? Ele falou que quem ganhava R$600 do auxílio emergencial não tinha o direito de receber os R$150. Então eles começaram a filtrar, entendeu? Filtrar isso daí. E é muito triste, porque a pessoa estava no período de pandemia, estava pleiteando os R$600, mais os R$150, entendeu? E aí ele tinha os critérios lá para a pessoa receber, aí ela tinha que demonstrar realmente a necessidade, tá tudo lá no decreto. E aí, esse mesmo, que é o gestor de finanças, ele pegou e falou isso. Eu fiquei abismado com aquilo. Vou te trazer uma outra informação. Quando o senador Antônio Anastasia, ele pegou, fez a leitura lá no Senado sobre a decretação da pandemia, e que aí a situação das escolas iriam fechar e que tinha que dar o kit alimentação, eu estava nesse dia assistindo. E aí o kit alimentação ele era composto de tudo aquilo que a criança recebia na escola de alimentação. Na merenda. Isso.
E aí o nosso município aqui, ele foi protelando. Como eu não sou uma pessoa, que eu não sou uma pessoa de arregimentar pessoas, eu não ligo para isso. Né? Eu cheguei para uma pessoa que tinha essa habilidade, e aí eu levei para ela. Então eu passava as informações para ela, faz isso, isso e isso. E ela conseguiu arrebanhar multidões, e ela provocou isso daí. Aí o nosso prefeito aqui usou o mesmo exemplo da lei que o Dória utilizou lá em São Paulo, que não era para dar para todo mundo o kit alimentação, era só para quem queria. Mas o senador ele foi claro, era para dar para todo mundo. Sim. Entendeu? E muita gente passando dificuldade em territórios vulneráveis. Aí deu no que deu. Só estou trazendo um resgate quando a gente fala de que hoje nós cuidamos da cidade, hoje nós ajudamos pessoas, as pessoas têm que ter memória. Sim. Você pensa em fazer esse trabalho que você faz hoje, né, numa instituição sem fins lucrativos, você pensa em levar a sua luta para dentro da política partidária, aproveitando que as eleições estão chegando? Eu estou filiado no PSOL hoje. Estou filiado no PSOL. Se você não quiser responder, fica à vontade. Não, é para você entender o seguinte. Você percebeu quanto tempo de luta eu estou falando para você que eu tenho lutado? E aí, no caso da Associação Pro Moradia, por causa da amarração que a gente tem na lei, aqui a gente tem dificuldade de como movimento. E como não tem dinheiro, o movimento não consegue pegar, a associação não consegue comprar um terreno. E vamos começar o primeiro empreendimento, que é a proposta da associação. Então, financeiramente, eu não tenho condições. Mas quando você pega, você mudar de lado, o que eu falo quando você deixa de estar do lado de cá, e você pode pegar e apresentar propostas, e aqueles que não aprovarem, você falar, olha, a proposta foi apresentada, fulano não apresentou, então não está olhando para você, não está olhando para o seu lado. Somente você estando lá, porque você percebe todos os dias que tem a sessão da Câmara, como é que a população é chicoteada, como é que a população é banalizada. Quando você tá do lado de lá, você não deveria mudar de casaca, que é o que as pessoas fazem. Sim. Quer conhecer as pessoas, dar-lhe dinheiro e poder. Dar dinheiro e poder, exato. Entendeu? Então, eu não tive dinheiro, eu continuo sendo a mesma coisa, eu não busco o poder para poder mudar. Eu busco ter o poder de poder mudar coisas. É diferente. E não de mudar o meu caráter, a minha personalidade. Então, se o partido abrir a porta para mim, né, para que eu possa lançar minha candidatura, eu vou sair candidato, sim. Não sei, vai ser minha primeira vez. Não existe espaço vazio. Eu acho que assim, as pessoas têm o direito de pleitear esses espaços e discutir de outras formas as políticas que estão sendo feitas no município a partir do executivo, do legislativo. Eu acho que tem que ocupar os espaços, Wilson, porque vai ter alguém lá, né? Vai. O que eu luto? Para que as pessoas não deixem Jundiaí. Porque com o aluguel alto que está, as pessoas têm que mudar de cidade. O que é que eu luto? Para que reduza, lembra, reduzir e eliminar é uma coisa diferente, para que reduza o número de moradias precárias, habitações insalubres, para que o número de área de risco, inclusive nós vamos tentar propor isso daí no plano diretor, a gente vai estar estudando uma proposta, como conselheiro do CMPT, para que entre uma política, porque existe a política municipal de redução de riscos, existe, sim, mas ela não acontece. Então, a gente tem que criar um mecanismo que fiscalize e, se for possível, até penalize. Porque essas pessoas têm que ser responsáveis. Sim, sim. Sabe quem tem que ser responsável por isso? Vou dizer para você quem tem que ser responsável. O prefeito, porque ele é o chefe do executivo. Não estou dizendo esse prefeito. Nesse caso não é isso, porque daí tem que ser o prefeito enquanto autoridade, isso, né? Então, para essa fala, eu não estou me dirigindo ao prefeito da nossa cidade. Não é pessoal. Não, de jeito nenhum. Para esse caso, o prefeito, o coordenador responsável da Defesa Civil, entendeu? Aí você tem aí a ramificação, a assistência social, entendeu? E o planejamento. Sabe por quê? Quando eles querem, eles falam que nós temos que trabalhar em rede. Isso é rede. Inclui vereador aí, que eu acho que os caras têm que trabalhar também. Os vereadores, uma fala minha, eu já falei já, para
todos os vereadores, né, que eles têm que responder, porque eles sabem, então eles têm que responder pelo crime de omissão, negligência e conivência. Sim. Porque, teoricamente, eles são os fiscalizadores do executivo, né? Sim, então, esses crimes aqui que eu te falei, se houver uma pessoa que estiver interessada em falar, vamos tocar esse barco à frente, taca ali pau. O Ministério Público vai esvaziar a Câmara. Você tem noção disso? Então, vai esperar o quê? O primeiro desastre acontecer? O primeiro não, né? O 10º. O 10º Ou um desastre desastre que aconteça aqui que tenha repercussão nacional. Então, mas quando eu falo isso daí, do crime de comissão, crime de omissão, conivência e a prevaricação. Quando eles não sabem, é uma coisa. Uhum. Quando eles sabem e não fazem nada, eles estão cometendo um crime. Entendeu? Sim. Mas não é só no caso do São Camilo. Então, todos os crimes. Mas não é o certo fazer isso agora. Por quê? Eles vão dizer que o quê? Pô, ataque político. Não, mas essas pessoas, olha quantos anos essas pessoas estão morrendo. Aí você vê os aumentos absurdos. Eu sou contra os aumentos dos vereadores que a gente tem. Se eu for, caso eu seja candidato, e se eu for eleito, não espere de mim que eu faça a doação do meu dinheiro, porque não muda nada. Igual não, teve vereador que fez a doação do dinheiro. Não, porque eu vou continuar pagando imposto de renda alta, eu vou continuar recebendo da Câmara, o salário vai continuar vindo. Uhum. Tem que reduzir o repasse que o município passa para a Câmara, que aí é menos dinheiro que vem para a Câmara. Com isso eles não fazem a farra que fazem. Em meio minuto eu vou te falar a farra da Câmara, a bagunça da Câmara. Existe o abono familiar. Você sabe o que é o abono familiar? O que é o abono familiar? O abono familiar é que quem tem direito a receber 10% do salário mínimo sem desconto do imposto de renda ou quem tem como dependente que mora na residência, ou o pai ou a mãe, que não tem a renda, uhum. ou o sogro ou a sogra, que não tem a renda, ou o filho, aí tem o filho deficiente, né, a pessoa com deficiência, o filho adotado, enteado, ou filho que tiver até completar o ensino superior. Mas com salário entre vereador e assessor, entre 10 e 12 mil, ainda precisava disso? Precisava? Eu queria. Agora vai vir até o 13º na próxima legislatura. Mas aí tinha o abono de Natal, que era mais um dinheiro jogado fora. Isso vale para a Câmara, o Legislativo, também vale para o Executivo. Você entende? Será que alguém, por acaso, já pediu que a Prefeitura prestasse conta de quanto que se paga de vale transporte para os funcionários e verificar se esses mesmos funcionários não vão de carro trabalhar? Isso é ilegal, isso é inconstitucional. A CLT, ela veda isso daí. Se o trabalhador ele tem meios para poder ir e recebe o transporte, não pode receber. Então, daí não sou eu que estou falando, é a própria CLT. Então, aqueles que estão trabalhando no regime CLT no Executivo, você entende? Tô dando um exemplo, assim, de como é que se gasta dinheiro com facilidade. Você vê que o abono, o vale alimentação e o vale refeição é maior do que o salário de um trabalhador aqui da nossa cidade. A média salarial, pelo que eu fazia pesquisa no IBGE, a média salarial é de R$ 1.300. Essa é a média salarial das pessoas. Me entristecia muito. A pessoa falou, mas eu posso falar quanto você ganha? Ó, é seu critério, você não tem que falar nada para mim. É você quem vai dizer quanto é que você ganha. Aí tinha uns que falavam, põe aí, valor tal. Achava que diminuía, mas não podia falar nada. Uhum. Mas a média era 1.300 e era repetitivo, pessoas diferentes, em territórios diferentes. E às vezes o contrário, né? A pessoa ganha menos e com vergonha de falar tão pouco que ganha, falava que ganhava mais. Queria trazer um dado aqui muito importante para você que contribuiu com a pesquisa do IBGE.
Eu tive a oportunidade de fazer várias entrevistas e muitas pessoas pretas que eu entrevistava, que a pessoa, ou ela tem que ser, ela diz que ela é preta, branca, parda, indígena ou amarela. Entendeu? E eu via, autodeclaração. E não foi um número pequeno, foi um número grande de pessoas pretas que se declaravam branca. Para pesquisa para a população negra, isso daí é muito ruim, porque o IBGE ele vai apontar que o número de pretos diminuiu, porque tem menos pretos. Sim. E o número de pessoas brancas Aumentou. Mas às vezes vai ser essa pessoa preta que se diz que é branca que vai sofrer um racismo porque Porque não se reconhece, não né? se reconhece. E aí, como resolver esse problema? Porque a gente vai dizer que não tem um racismo estrutural, sendo que nós temos mais brancos do que preto. Você entende? Não, e a pessoa não se reconhecer, né? E aí, no próximo IBGE, que a pessoa ela possa refletir muito. Isso pesa bastante. Território igual o Jardim São Camilo, outros bairros vulneráveis que eu trabalhei aqui, como é que a gente pode dizer que é o povo preto que mora na favela? Porque houve a ausência de afirmação da pele dela. Então, mas não é o povo preto. Inclusive, o que menos tem na cidade de Jundiaí, o que menos tem é ação afirmativa para que a população preta seja atendida. O que tem ações, não estou condenando, mas é a ausência. O que tem são ações culturais para o povo preto, né? O que tem são algumas medidas, né, de atividades empresariais para o povo preto. Mas falta muito mais que isso. A maior parte da população que precisa de casa é o povo preto. Como que você pode esperar que num território igual o Jardim São Camilo, a pessoa possa sair dali para ir lá no espaço do Fundo Social para poder fazer um curso? Ou ir na Argos, que tem uns cursos excelentes, Sim. né? Cursos bons, para poder fazer um curso. Se não é trabalhado a importância disso para ela no território, porque divulgar esses cursos nas mídias, no meio de comunicação, é fantástico. Mas precisa chegar nas pessoas. Precisa chegar nas pessoas, porque ela não percebeu. Ela vê muitos vídeos bonitos na internet, ela não sabe que ela podia fazer aquilo. Sim. Porque não chegou E até desses cursos chegarem até esses territórios também, que eu acho que essa política de ocupação dos espaços. No São Camilo, quem procurou a TV Tech para poder levar o curso, né, de mídias digitais lá para o São Camilo, fui eu quem procurei. Foi em 2018 que eu procurei. 2018, aí ia começar em 2019 e ia acontecer lá na UBS. Mas a ausência de comunicação não teve adesão, e aí a TV Tech, ela vai, não é que ela vai desistir, né? Ela está empenhando o tempo demanda. dela. E aí, precisa ter demanda. Sim, eles não fizeram um mau trabalho, teve interesse. Mas aí o que precisa é ofertar e divulgar. Sim. Entende? Bem, são tantas coisas, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu me considero uma pessoa vitoriosa, não tem nada que me amedronta, porque os piores desafios eu já passei. Eu lembro quando eu andava na Avenida Brasil, pegando o sentido da Dutra, a pé com a minha mãe Andarilho, que a gente andava lá, eu tinha medo. E nesse momento, às vezes, eu tinha coragem e vontade de me jogar embaixo de algum carro, pela vida que a gente levava. Eu enfrentei isso. E tá aqui. Então, e tá aqui construindo. Eu tive o medo de viver, tive coragem de de tirar a minha vida. E aí eu falei, não, eu sou mais forte do que isso, então eu vou enfrentar isso. Então hoje, assim, a minha luta, ela não é uma luta, não foi e nunca será uma luta individual. É uma luta coletiva. Né? Então esse trabalho que eu faço, ele tem assim, a transformação de pessoas. Eu não sei quantas pessoas, né, serão mudadas. Sim. Mas eu espero que está construindo seu legado. Wilson Henrique comigo aqui, aluguel social, moradia popular e despejo zero. Tá aqui com a camiseta.
Obrigada. Deixa eu mostrar aqui atrás também. Mostra. Tem que mostrar também. Olha aqui, ó. Pelo direito à cidade, habitação de interesse social, direito à moradia digna. Acesse o... a pessoa que está sem óculos aqui, vocês me ajudam. promoradiapopular.org. Gente, eu vou deixar para você que está nos ouvindo pela rádio, vai lá no YouTube, eu vou deixar linkado aqui todas as informações para vocês do Pro Moradia Popular, deixar o link de acesso ali da ONG e os contatos do Wilson Henrique para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, quem sabe somar-se à luta. As pessoas precisam se cadastrar porque nós vamos representar essas pessoas. Se elas estão fora da Promoradia, como é que a gente pode falar em nome daquelas pessoas que não estão fazendo parte do nosso coletivo? É isso aí. Então, ó, lá vai ter para você se cadastrar. Vocês vão ver muito o Wilson por aqui. Vem a primeira vez, vira de casa. Aqui a moradia nossa, é de coração. Obrigada demais. Quer deixar um recadinho aí pra galera? Mandar beijo pra família? O filho chegou, tava preocupado aqui no comecinho? Eu vou olhar aqui. Não, o recado que eu quero deixar pra você é que não desista. São tantas coisas que a gente quer deixar, mas hoje eu tenho muito orgulho de mim. Eu sempre tive. Mesmo quando eu andava na rua, eu sempre tive. Essas minhas falas é para que quando você vê uma pessoa em situação de rua também, por mais que ela demonstre ser forte, que ela rejeite, sabe, que ela arredia, essa pessoa ela quer oportunidade. Sim. Sabe? Então a gente precisa fazer uma transformação na cidade, não podemos abandonar as pessoas. E nós precisamos mudar o que nós temos hoje em termos de política na cidade desde Jundiaí. Isso daí é fato. Precisamos. A cada 4 anos de mandato você coloca meio milionário na cidade, 19 meios milionários na cidade. Um mandato você coloca 19 milionários na cidade no segundo mandato. Você tem noção do que é isso? Esse é o meu recado que eu quero deixar. Não chegou minha vez, gente. Chegou sua vez, Samuca. Nós temos um grupo seleto de pessoas milionárias. A fala que o gestor de finanças, ela estava finalizando, mas depois você vai fazer o corte. A fala que o gestor de finanças eu esqueci o nome dele lá, que estava fazendo a apresentação da audiência pública de finanças, ele disse o seguinte, né? Que a maior arrecadação de imposto de renda desde Jundiaí é dos servidores públicos. A matemática é simples. A maior fatia do dinheiro é destinada para um grupo de pessoas, servidores públicos. Não é todo servidor público que ganha bem na prefeitura, não. Uhum. É um grupo que é muito mais os comissionados. E aí, por isso que essa é a maior fatia da arrecadação do imposto de renda do município desses servidores. Por quê? São escolhidos pares, entendeu? Então, toda a grana da cidade eu coloco na sua mão. E aí depois você devolve em forma de imposto. Tá entendendo qual que é a jogada? Mas fica conosco aqui porque você faz parte do reinado aqui. Pronto. Falei e saí correndo. Gente, esse foi o Wilson Henrique aqui comigo. Vou deixar os links dele para você conhecer um pouquinho mais do trabalho Pro Moradia Popular. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Tchau. Francamente, com Tainan Franco.